Bem, pessoal, dando andamento ao conteúdo, resolveremos hoje as questões 6, 8, 9 e 10 do capítulo 10 e as questões de número 1 e 15 do capítulo 11. As questões 6 e 8 e 1 e 15 foram resolvidas na live de quarta-feira, mas eu resolvi refazê-las aqui, tendo em vista que alguns colegas pediram para eu repetir a solução das questões e também pediram para eu acrescentar as questões de número 9 e 10 do capítulo 10. Vamos começar então. Na figura, vemos montado uma ponte de fio. Determine o valor da resistência x, sabendo-se que o equilíbrio da ponte é estabelecido quando o cursor C está 25 centímetros à direita do ponto A. Deem uma olhada aqui, olha só. Nós temos um fio de comprimento de 100 centímetros. O cursor da ponte está justamente aqui, a 25 centímetros do ponto A. Então, para esse pedacinho de fio entre A e C aqui, eu tenho uma resistência. E de C a B, eu tenho uma outra resistência. Eu vou nomear essa resistência aqui entre A e C de R3 e a resistência entre C e B de R4. Essas resistências elas podem ser determinadas pela segunda lei de Ohm. Ρ é igual a L sobre A. Tá certo? A resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Ρ e a área da secção é a mesma para as duas. Eu só estou alterando o comprimento. Então vamos lá. R3 será 25 vezes Ρ dividido por A e R4 será 75 vezes Ρ dividido por A. Agora eu aplico a equação da ponte de Wheatstone. Quando a ponte está em equilíbrio, os produtos das resistências opostas dos losangos são iguais entre si. Então eu posso fazer essa resistência x vezes essa resistência 4, essa resistência aqui 3 vezes 4,8 kΩ. Então vamos substituir os valores. X vezes Ρ vezes 75 sobre A igual a 4,8 vezes 10 ao cubo vezes Ρ vezes 25 sobre A. Posso simplificar Ρ sobre A em ambos os lados, né? Então fica x vezes 75 igual a 4,8 vezes 10 ao cubo vezes 25. Ora, o valor da resistência x, então, será de 1,6 vezes 10 ao cubo ohms, 1,6 kΩ. Vamos à questão número 8. O galvanômetro do circuito apresentado na figura não é atravessado por corrente elétrica. E sabe-se que o amperímetro A ideal indica 5 amperes. Assim determine A, o valor da resistência R, B, o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B, C, a DDP que o gerador fornece ao circuito e D, a potência dissipada no resistor R. Bem, vamos analisar aqui. 20 ohms e 40 ohms são resistores associados em série. 15 e 5 também. Então eu vou calcular a resistência equivalente 1, que é entre 20 e 40, e a resistência equivalente 2, que é 15 e 5. Eu tenho 20 mais 40, 60 ohms. 15 mais 5, 20 ohms. Então, isso aqui pode ser substituído por um resistor de 60 e isso aqui pode ser substituído por um resistor de 20. Agora, eu vou aplicar a equação da ponte. Como ele diz que o galvanômetro não é atravessado por corrente elétrica, significa que a ponte está em equilíbrio. E os produtos das resistências opostas do losango são iguais entre si. Então, eu sei que a resistência de 60 ohms multiplicado por 30 ohms tem que ser igual à resistência de 20 ohms multiplicado por R. Está aí. 60 vezes 30 igual a R vezes 20. 1.800 dividido por 20 me dá 90 ohms. Certinho. Letra B. O valor da resistência equivalente entre os pontos A e B. Pessoal, como a ponte está em equilíbrio, eu posso muito bem desconsiderar a existência dela aqui no circuito. Então, observem, eu tenho dois resistores associados em série entre os terminais A e B. Na verdade, eu tenho duas associações em série entre 60 ohms e 20 ohms. 60 ohms é justamente aqui, 20 mais 40. E 20 ohms, 15 mais 5. Esses dois resistores estão em série. E esses dois aqui também estão em série. Então eu vou calcular a resistência equivalente entre 60 e 20, que vai ser 80 ohms.
e a resistência equivalente entre 90 e 30, que vai ser igual a 120 ohms. Agora, esses dois resistores, R equivalente 3 e R equivalente 4, estão em paralelo entre si. Eu vou aplicar o produto pela soma para encontrar a quinta resistência equivalente. Então, eu tenho 80 vezes 120, dividido por 80 mais 120. Então, eu tenho 48 ohms de resistência equivalente nessa associação. A letra C pede a DDP que o gerador fornece a todo o circuito. Bom, lá em cima ele me disse que o amperímetro indicou 5 amperes de corrente. Eu sei pela lei de Ohm que o produto entre a resistência e a corrente me dá a DDP. Se eu usar a resistência equivalente total do circuito, eu encontro a DDP total aplicada no circuito. Então eu tenho 48 vezes 5 igual a 240 volts. 48 ohms é a resistência equivalente 5, que é a resistência equivalente total, e 5 amperes é a corrente elétrica total, indicada pelo amperímetro. Letra D. A potência dissipada no resistor R. Ora, para nós encontrarmos a potência dissipada no resistor de 90 ohms, ou nós encontramos a DDP nesse resistor, ou nós encontramos a corrente elétrica que percorre esse resistor. Por quê? Porque a potência dissipada ela é determinada pelo quadrado da DDP, dividido pela resistência, ou pelo quadrado da corrente vezes a resistência. Bom, a escolha aqui vai ser encontrar a DDP entre os terminais A e B. Com essa DDP, nós encontramos a corrente elétrica nesse ramo, onde o mouse está passando aqui, e essa corrente elétrica multiplicada pela resistência, a corrente elétrica ao quadrado multiplicado pela resistência, vai me dar a potência dissipada. Ué, mas eu posso usar a mesma corrente para os dois resistores? Sim, eles estão associados em série. Então a corrente elétrica, quando chegar no nó A, vai se dividir em uma parte passando por 90 ohms e 30 ohms e na outra parte passando por 60 e 20. Então vejam, a corrente elétrica entre os terminais A e B aqui, ou seja, que percorre as resistências de 90 ohms e 30 ohms, é obtida pela DDP, que nós encontramos anteriormente, que é 240 volts, sobre a resistência equivalente 4, que é justamente a resistência equivalente aqui, ó, que é a soma dessas duas resistências. Então eu tenho 120 ohms. Então a corrente elétrica que percorre esses dois resistores equivale a 2 amperes. Só para constar, a corrente total é 5 amperes. Se eu tenho 2 amperes percorrendo os resistores de 90 e 30, quanto que eu tenho que ter percorrendo os de cima? 3 amperes. A soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que deixam o nó. Tá? Então, a gente consegue já estimar o valor da corrente que percorre esses 80 ohms aqui de cima. Mas isso não vem ao caso agora, né? Bom, então vamos lá. Se eu tenho 2 amperes percorrendo a resistência de 90 ohms, agora eu aplico a fórmula da potência dissipada, R vezes I ao quadrado. 90 vezes 2 ao quadrado é igual a 360 watts. Talvez essa seja a questão mais complicada do problema 8. Alguns colegas pediram que eu fizesse a questão número 9 da UFMT e a questão número 10, tá? Também do capítulo 10. Então vamos desenvolvê-la para complementar o conteúdo de medidores elétricos. Vejam só, a figura abaixo apresenta a leitura de um amperímetro. Então observem aqui, ó, o ponteiro do amperímetro. Eu tenho para a direita de 0 a 10. Cada tracinho desse aqui corresponde a 1 ampere. Então eu tenho 1 ampere, 2 amperes. Então o meu amperímetro está marcando 2 amperes de corrente. Indique o circuito cujo amperímetro apresenta a mesma leitura indicada na figura. Ou seja, qual é a leitura? 2 amperes. É para considerar a força eletromotriz de 10 volts e a resistência R, 2 ohms. Então vejamos, o primeiro circuito. Tenho 2 resistores em série e 2 em paralelo. Eu vou resolver a resistência equivalente aqui 1 e eu vou resolver a resistência equivalente 2. Então vejamos. Resistência equivalente 1, usando a equação do produto pela soma, né? Nós temos 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, igual a 1 ohm. Então aqui eu tenho instalado uma resistência de 1 ohm. Agora vamos pegar a resistência equivalente 2. É a soma. 2 mais 2 igual a 4, estão em série. Agora vamos calcular a resistência equivalente total do circuito. Por quê? Porque, vejam,
Aqui, ó, essa associação em paralelo é essa resistência equivalente 1 que está aqui. E essa associação em série é essa resistência equivalente 2 que está aqui, ó. Eles estão em série. Então, agora eu vou aplicar a equação da associação em série para encontrar a resistência equivalente 3, que é a resistência equivalente total do circuito. 4 mais 1, 5 ohms. Agora, para encontrarmos a corrente elétrica, eu manipulo a lei de Ohm. No lugar de U eu coloco o valor de E, e no lugar de R eu coloco o valor da resistência equivalente 3. 10 sobre 5, 2 amperes. Vejam, a corrente elétrica total é 2 amperes. Mas se nós observarmos, o amperímetro não está medindo a corrente elétrica total. Ele está medindo a corrente elétrica que passa por esse resistor R aqui, ó, acompanha o ponteiro do mouse. Ele mede essa corrente elétrica. Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a corrente elétrica aqui nessa parte, eu preciso determinar a DDP aplicada a essa associação em paralelo. Ou seja, a DDP aplicada na resistência equivalente 1. Então, olhem lá, aplicando a lei de Ohm, a DDP na resistência equivalente 1 vai ser a resistência equivalente 1 vezes a corrente que percorre essa resistência equivalente. Qual é a corrente? Observem que vai ser a corrente total. A corrente elétrica total ela vai percorrer a resistência equivalente 2 e a resistência equivalente 1. Elas estão em série. Então, qual é a DDP na resistência equivalente 1? 2 volts. Bom, então eu tenho 2 volts aqui e 2 volts aqui. Ué, professor, e onde está o restante da DDP? Está aplicado aqui. Ó. Se eu tenho 2 volts na associação em paralelo, eu vou ter 8 volts nessa associação aqui, ó, em série, na associação em série. Tá bom? Então, para encontrarmos a corrente elétrica aqui nesse amperímetro agora, eu vou aplicar U dividido por R. Então, vamos à letra B. Observe. Na letra B agora, eu tenho um amperímetro colocado em paralelo com toda a associação de resistores. Observem que, em razão da resistência interna do amperímetro ser desprezível, eu coloquei toda a associação de resistores em curto-circuito. Então, eles não existem nesse circuito. Por consequência, eu posso simplificar o circuito dessa forma. A corrente elétrica aqui medida pelo amperímetro será muito grande, será máxima, tá certo? Então, não pode ser também esse circuito, o que vai dar a mesma medida anterior. Vamos à letra C. Se nós observarmos bem o amperímetro, ele foi colocado entre o primeiro resistor aqui, ó, e após o resistor dessa associação em paralelo aqui. Se vocês observarem bem, imaginem a corrente elétrica, ó, ela vai vir aqui, vir nessa direção, descer, passar pelo amperímetro e voltar para o gerador. Por consequência, eu tenho esses resistores em curto-circuito. Então, eu poderia simplificar o meu circuito como a figura aqui. Ó. Nesse caso, a corrente elétrica que percorre o amperímetro vai ser determinada apenas pela fonte, que é a força eletromotriz, e a resistência. 10 dividido por 2 igual a 5 amperes. Também não é a medida anterior. Vamos ver o circuito da letra D. Olha ele aí. Observem que o amperímetro foi colocado em paralelo agora com esses dois resistores aqui. Ó. Por consequência, eles entraram em curto-circuito. Tá certo? Então, eu posso representar no meu circuito como este outro aqui. Então, só tem uma associação em paralelo dos resistores. Calculo essa associação em paralelo, utilizando a equação do produto pela soma, 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2, 1 ohm. E aplico agora a manipulação da lei de Ohm para encontrar a corrente elétrica. U não é igual a R vezes I, então o I vai ser U sobre R. No caso de U, eu uso o valor da força eletromotriz, que é 10 volts. E a resistência equivalente aqui é 1, então eu tenho 10 amperes. Também não é a corrente elétrica medida anteriormente. Vamos para a letra E. Vejam que agora o amperímetro ele foi colocado da maneira correta, em série com os dispositivos da associação. Então eu vou calcular a resistência equivalente aqui, vou calcular essa resistência equivalente, aqui vai ser minha resistência equivalente 1 e a resistência equivalente 2. E depois vou calcular a resistência equivalente total. E assim eu encontro o valor da corrente elétrica. Observe, resistência equivalente 1, pela equação do produto pela soma, é 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2, igual a 1 ohm. E a equação da associação em série, R mais R, 2 mais 2, igual a 4. A resistência equivalente total aqui será a soma da resistência equivalente 1 mais a resistência equivalente 2. 4 mais 1, 5 ohms. Manipulo a primeira lei de Ohm. Eu tenho U igual a R vezes I. Então, o meu I vai ser o U sobre R. No caso, o meu U é a força eletromotriz. E a resistência, no caso, seria a resistência equivalente 3. 10 dividido por 5, 2 amperes. Observem que essa corrente
é a mesma corrente elétrica medida pelo amperímetro no início da questão. Então, o circuito adequado é o circuito da letra E. Esse circuito é o correto. Prosseguindo para a questão número 10, se no circuito da alternativa D do exercício anterior, ainda com a força eletromotriz igual a 10 volts e a resistência igual a 2 ohms, o amperímetro A fosse substituído por um voltímetro ideal, quantos volts ele acusaria? Pessoal, um voltímetro ideal é aquele cuja resistência interna é praticamente o quê? Infinita, lembram? Muito bem. Então vamos substituir o amperímetro pelo voltímetro. O circuito vai funcionar normalmente, não há um curto-circuito aqui. Lembrem-se que o amperímetro, lembre-se de que o amperímetro, ele sempre deve ser colocado em série, amperímetro em série com os dispositivos do circuito. O voltímetro em paralelo. Ele está correto. Então eu vou calcular a resistência equivalente 1, que é a resistência equivalente dessa associação em paralelo. Tem 1 ohm. Vou calcular a resistência equivalente 2, que é a resistência equivalente dessa associação em série. R mais R, né? 2 mais 2 igual a 4. E vou calcular a resistência equivalente total, que é a resistência equivalente 3, que vai me dar 4 mais 1, 5 ohms. Com essa resistência equivalente total e a manipulação da lei de Ohm, eu encontro a corrente elétrica total que percorre o circuito. Vejam, eu tenho aqui E sobre a resistência equivalente 3, 10 sobre 5, 2 amperes. Muito bem. Para encontrar a DDP aqui nessa associação em série, eu preciso achar a DDP na resistência equivalente 2, que é justamente essa associação em série. Como eu calculo essa DDP? Eu multiplico essa resistência equivalente pela corrente elétrica que vai percorrer essa associação. Qual é a corrente elétrica que percorre essa associação? A corrente elétrica total. Vejam que a corrente ela vai deixar a fonte, vai percorrer o circuito, descer pela associação em série, que é a resistência equivalente 2, e depois vai para a associação em paralelo. Então eu vou calcular o que? O produto dessa resistência equivalente pela corrente total. Resistência equivalente 2 vezes a corrente. Então eu tenho 4 vezes 2, 8 volts. Agora vamos refazer duas questõezinhas de geradores, né? Na verdade, uma questão de gerador e uma questão de receptor. A questão número 1 e a questão número 15 do livro de vocês. Bem, um gerador elétrico de força eletromotriz de 80 volts e resistência interna de 5 ohms alimenta um resistor de resistência R. Sabendo-se que a DDP entre os terminais do gerador é 60 volts, calcule, letra A intensidade da corrente no circuito, letra B, o valor da resistência R, letra C, o rendimento do gerador elétrico. Muito bem, vamos calcular a intensidade da corrente. Eu vou fazer isso usando a equação do gerador. U igual a E menos R vezes I. Certo. O meu U ele me deu, que é 60 volts. O meu E, 80 volts. E a minha resistência interna, 5. Eu posso manipular essa equação passando R vezes I para o outro lado e depois isolando o I. Então fica E menos U dividido por R. 80 menos 60 dividido por 5, eu tenho uma corrente total de 4 amperes. Agora, para calcular o valor de R, pensem, 60 volts é a DDP fornecida pelo gerador. E essa DDP de 60 volts fornece uma corrente de 4 amperes para essa resistência externa R. Então eu posso usar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, isolando a resistência. Eu vou substituir o valor do U, que é 60 volts, o valor da corrente que nós encontramos, que é 4 amperes. Então vamos obter 15 ohms. A resistência interna é 15 ohms. Basta eu isolar na equação aqui a resistência externa. E na letra C, o rendimento do gerador elétrico. O rendimento, pessoal, ele é a DDP sobre a força eletromotriz. Qual é a DDP que nós temos? 60 volts. E qual é a força eletromotriz? 80 volts. 60 por 80 dá 0,75. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho um rendimento de 75%. Vamos então resolver a questão do receptor. Vamos usar o gráfico. A figura mostra a curva característica de um receptor elétrico. Então vejam aqui, ó. Onde inicia o meu gráfico é justamente minha força contra-eletromotriz, 36 volts. E para 6 amperes eu tenho uma DDP de 54 volts, bem aqui. Então vamos à questão de receptor elétrico. A figura mostra a curva característica de um receptor elétrico. Observem o gráfico, pessoal. Aqui, ó, eu tenho a força contra-eletromotriz, que é justamente o coeficiente linear dessa reta, né? E eu tenho para 54 volts
6 amperes. A força contra a eletromotriz já é dada aqui no gráfico, ó, é o coeficiente linear, 36 volts. Professor, e no gerador? Também, ó, a força eletromotriz aqui é o coeficiente linear da reta também. E para o receptor, a força contra a eletromotriz também será o coeficiente linear da reta. Ele pede na letra B, a resistência interna. Para calcularmos a resistência interna, basta calcularmos a tangente do ângulo de inclinação da reta. Lembra que eu falei isso na aula teórica? A inclinação da reta, a tangente do ângulo de inclinação vai me dar resistência interna, tanto para o gerador quanto para o receptor. Então vamos lá. Será cateto oposto, 54 menos 36, dividido pelo cateto adjacente, né, que é 6. Então eu tenho 3 ohms, a resistência interna do meu receptor. E na letra C, seu rendimento quando percorrido por uma corrente de intensidade de 12 amperes. Ora, então eu tenho que calcular a DDP para 12 amperes, porque a DDP que eu tenho de 54 aqui é para 6, ele quer para 12. Então vamos lá. Usa a equação do receptor. Vejam aqui, ó, tá vendo? Ó? A força contra a eletromotriz é justamente o coeficiente linear da reta. E a resistência interna, o coeficiente angular. Para o gerador também, ó, a força eletromotriz é o coeficiente linear da reta e a resistência interna, o coeficiente angular. Vamos lá. U é igual a 36 mais 3 vezes 12. Então, qual é a DDP? 72 volts. Agora, com essa DDP e a força contra a eletromotriz, eu calculo o rendimento. O rendimento do receptor é a força contra a eletromotriz dividido pela DDP. 36 por 72 é igual a 0,5. Multiplicando por 100, eu tenho um rendimento, então, de 50%. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da correção dos exercícios. Semana que vem, eu corrigirei mais alguns problemas relacionados a geradores e receptores. Estaremos prontos para fazer a avaliação trimestral deste segundo trimestre. Muito obrigado pela presença e até a próxima!